coloque de pé, por gentileza. Quero chamar aqui o pastor Fernando, por gentileza. Pastor Fernando Machado. E você vai perguntar assim, nem conheço. Eu conheci ele agora, irmão. Já gostei do que eu vi, nós tivemos um imprevisto, o pastor William Agapito não pôde estar agora conosco de manhã, ele vai estar à noite, mas ele não pôde estar. Houve uma convocação na sua igreja, e eu respeito o seu líder, o chamou, e aí então, nós temos amigos que nos socorrem nesse momento, e aí teve um amigo nosso que indicou o pastor Fernando, ligamos para ele ontem, e ele assim de pronto nos atendeu. Um homem de Deus, congrega com o pastor Tiago Franco, né? É da igreja do pastor Tiago lá também, ministra a palavra de Deus já há 16 anos, tem uma linda família, uma filha com 6 meses de idade, é isso? Uma de 10, um de 4, são 3 meninas? Uma menina e 2 meninos, coitada dela, né? 2 meninos vai mandar, aí o irmão mais velho sempre se acha que manda mais novo, você vai ter esse problema, fica tranquilo, eu tive esse problema, tá? Mas o pastor Fernando, fique à vontade, que Deus te abençoe, que Deus te use, vamos recebê-lo, dizendo bem forte, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aplauda Jesus, recebendo o servo de Deus com alegria. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, um bom dia. Bom dia. Que a paz seja convosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Livro do Gênesis, capítulo 15, versículos 13, 14 e também o versículo 15. Livro do Gênesis, capítulo 15, o versículo 13, 14 e também o 15. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero dizer o quanto eu estou feliz nessa noite. Essa noite não, né? Nessa manhã. Eu acredito que eu vou dar mais algumas dessas aí durante os 30 próximos minutos. Os irmãos já transferem para amanhã. Não é tão habitual a gente pregar de manhã. Mas nessa manhã, muito bom poder estar aqui com vocês, conhecê-los. Pastor Serginho, uma honra. Pastora Ana, muito obrigado. Para mim é um presente de Deus poder estar aqui nessa manhã junto com os irmãos. Uma ponte, né, que foi feita através do pastor Jonas Nascimento, que eu disse que eu cresci com ele. E o pastor até brincou que eu cresci e o Jonas ficou, né? Acho que isso aqui é o púlpito do Jonas, né? E o Jonas é um amigo, ele me ligou ontem, era umas 11h30 da noite. E eu disse ao pastor Serginho que algumas agendas nós programamos e as outras é Deus que programa. E nós estamos aqui, servimos a Deus na Assembleia de Deus, Ministério de Capivari, junto ao pastor Tiago Franco. E já há 16 anos ali servindo a Deus naquela casa. Sou casado com a irmã Camila e tenho 3 filhos, a Camille, que tem 10 anos, o João Lucas, que tem 4 anos, esse aí é o abençoado, pastor. Esse aí estava acordado ontem por causa dele e por causa do pequenininho. E o Samuel, que fez 6 meses, e eu trago saudação de paz da minha casa. Os irmãos recebem, pode dizer amém. Glória a Deus, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Quem encontrou o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 13, 14, diga amém. Amém. Então o Senhor falou a Abrão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra estranha e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão. E depois de muitas aflições, os teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Se você ainda puder abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 13, e o versículo 17. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17, eu vou ler. Quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou
pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito, Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, perto do mar chamado Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. E você diz amém. Antes de se assentar, se você puder olhar pelo menos para duas pessoas e dizer para essa pessoa do seu lado: haverá um cântico de livramento na tua casa. Diga para mais uma pessoa, diga, profetiza em nome de Jesus: haverá um cântico de livramento na tua casa. Se assente em nome de Jesus. Prometo que eu não vou cansar você. Quem me ouve, diga amém. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus ele recebe a oferta do patriarca Abraão, concernente a promessa que Deus lhe fez a respeito de um filho, Deus disse a Abraão que sua descendência ficaria em terra estranha, e por 400 anos, ou seja, durante 4 gerações eles seriam escravizados, que durante 4 gerações eles seriam oprimidos, que durante 4 gerações eles seriam afligidos, mas que o Senhor Deus desceria, os visitaria, e os tiraria de lá com mão forte, e eles sairão de lá com grande fazenda. Ou seja, o cativeiro egípcio, o sofrimento dos filhos de Israel na terra do Egito, foi anunciado por Deus, que haveria de acontecer. Ou seja, foi Deus que através do cativeiro egípcio criou, foi Deus que através do cativeiro egípcio formou a nação de Israel. Quando termina o tempo determinado por Deus, que Deus havia dito para Abraão, lá em Gênesis capítulo de número 15, Deus então ele vai descer no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, com a finalidade de livrar a nação de Israel. No capítulo de número 13, o versículo 17 a seguir, Deus ele está conduzindo o povo. Porém, quando o povo ele sai do Egito, Deus ele vai intervir, e Deus intervém e diz: não vou levá-los pelo caminho da terra dos filisteus. É o mais perto, é o mais rápido, é o mais curto, porém este caminho aqui é um caminho que tem guerra, e se esse povo ver a guerra, este povo não vai querer continuar. Se esse povo ver a guerra, esse povo vai querer voltar para o Egito. Então disse Deus: eu tenho um outro caminho para levá-los. Se você puder, diga após mim: Deus tem um outro caminho para me levar. Escute, o que Deus está fazendo comigo hoje, o que Deus está fazendo com você agora, Deus, ele não está pensando nisso agora. Deus, ele já fez antes. Eu digo mais uma vez para você: o que Deus está fazendo na minha história hoje, o que Deus está fazendo na sua vida agora, Deus ele não está pensando nisso agora, como alguém que para e diz: já sei, vou fazer desse jeito. Não, Deus já pensou em tudo antes. Deus ele já fez tudo quanto está acontecendo agora antes. Quando ele disse para Abraão que sua descendência ficaria escrava, que seria afligida, mas que ele o visitaria e os tiraria de lá com grande fazenda,
Este caminho aqui que Deus estava falando com Abraão 400 anos antes, este caminho aqui já estava pronto. Creia em nome de Jesus nesta manhã. Se você em um ato profético puder fazer assim com a tua mão direita, o mais alto que você puder nessa manhã, em um ato de fé, creia e receba esta palavra no início desta ministração. O lugar que Deus vai te levar, o lugar que Deus vai te colocar, o caminho já está pronto, o caminho já está pronto. Se você puder, diga para pelo menos 2 pessoas: o caminho já está pronto. Diga para ela: o caminho já está preparado. Deus não está pensando como é que Ele vai fazer, Deus não está procurando recurso, Deus está dizendo para alguém: o caminho já está pronto, porque Deus não tem chave para nós nessa noite, porque Apocalipse está escrito: eis que diante de ti, eu já pus uma porta aberta, o caminho do livramento já está preparado. Tem alguém que acredita nessa palavra profética? Esta é a primeira lição que nós temos aqui, o caminho já está pronto. Deus disse para Moisés: dá a volta com o povo pelo deserto, rodeia perto do mar e vai para Pi-Hairote, Migdol, Baal-Zephon, de frente ao Mar Vermelho, e ali vocês montam vosso acampamento. Sinceramente, eu não consigo entender quais são os planos, propósitos e desígnios de Deus. Eu acredito que nenhum ser humano consegue colocar Deus dentro de uma caixa e dizer: vou sondar os pensamentos de Deus, porque a Bíblia diz que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também são os pensamentos e propósitos de Deus maiores do que os nossos. Em algumas situações eu não consigo entender um Deus que há minutos atrás acabou de dizer para este povo: não vou levá-los pelo caminho da terra dos filisteus, porque é um caminho mais curto, é um caminho mais rápido, porém é um caminho de guerra. Aí Deus disse: mas eu tenho um outro caminho para levá-los. Só que de repente, pastor Sérgio, o caminho que Deus tem para levar este povo é um caminho diante de um mar que ainda está fechado. A estratégia ou o plano de Deus é levar este povo por um caminho que aparentemente não tem saída, porque nós estamos lendo o texto e nós já sabemos o desfecho do texto. O mar vai se abrir, Faraó vai morrer afogado com seus 600 carros escolhidos. Do outro lado haverá 2 cânticos, o cântico de Moisés e o cântico de Miriam, sua irmã. Mas nós precisamos lembrar que este povo está diante de uma palavra que foi liberada dos céus para Moisés, e Moisés passa para o povo. E a mensagem é: eu tenho um outro caminho para levá-los. Eu acredito que na minha conjectura o povo tem na sua mente um caminho preparado, sem luta, sem dificuldade, sem crise, sem problema. Só que de repente o outro caminho que Deus tem preparado para este povo é um caminho diante de um mar, que por sinal ainda está fechado. Esse povo não sabe o que Deus vai fazer. Faraó está vindo desesperado com 600 carros escolhidos, na expectativa de capturar novamente esse povo. Eu não sei se você se identifica com esse cenário, pois algumas vezes Deus fala conosco: eu vou te abençoar, vou alargar a tua tenda, vou abençoar a tua casa, vai acontecer dessa maneira. E a gente começa a olhar para o cenário em volta, e parece que o cenário à nossa volta não condiz com a palavra que Deus liberou ao nosso respeito. Nós começamos a olhar para o nosso cenário: as portas ainda estão fechadas, a enfermidade ainda está presente no corpo, a esposa ainda está querendo ir embora, a situação está totalmente ao contrário daquilo que Deus falou. Mas eu vim aqui nesta manhã com uma palavra profética de Deus para o teu coração, e para dizer que Deus não depende da circunstância a qual eu estou vivendo, para que a sua palavra se cumpra na minha e na sua vida. Eu vou dizer mais uma vez para alguém que entrou aqui nessa manhã dizendo: mas o Senhor falou que o meu ano começaria assim, aconteceria daquele jeito, mas eu estou olhando e no começo desse ano parece que as coisas nada mudaram, e Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: eu não dependo desse cenário, ou melhor, eu não dependo do cenário estar favorável ou não, para liberar uma palavra que mude a tua história. E detalhe, basta uma palavra liberada sobre este altar, e Deus é poderoso para mudar
mudar a tua casa, a tua história, a tua vida. E eu profetizo nesta manhã que enquanto nós estamos aqui, dando glória a Deus, louvando a Deus, Ele está abrindo a porta que alguém precisa, Ele está visitando a UTI, Ele está abrindo o caminho, Ele está dando vitória para aquele que tem a sua confiança posta no Senhor. Deus não depende da circunstância em que eu estou vivendo. Quando Deus diz para Moisés, dá a volta com o povo, rodeia perto do mar, vai para Pihahirote, Migdol, Baal, Zefon. Deus estava dizendo para este povo, vai para o beco sem saída. Diga após mim, vai para o beco sem saída. Pergunta para alguém, já esteve no beco sem saída? Pergunta para alguém, por acaso você está num beco sem saída? Deus estava dizendo para aquele povo, vai para o beco sem saída. Deus estava dizendo, o que eu vou fazer aqui vai ser algo maravilhoso, que as nações ao redor irão olhar e irão dizer, só pode ter sido Deus que fez isso na vida dele. Mas primeiro eu preciso que você esteja num beco sem saída. Deus estava dizendo para aquele povo, o que eu vou fazer aqui vai ficar registrado na história, e as outras gerações irão contemplar o que o Deus de ontem, hoje e eternamente fez na vida de vocês. Tanto é que o tempo se passou e nós estamos lembrando do feito que Deus fez aqui nessa passagem. Mas primeiro eu preciso que você esteja em um beco sem saída. Eu não sei se você percebeu, mas existem algumas circunstâncias que é somente Deus estralar o dedo e as coisas se resolveriam em nosso favor. Deus poderia usar uma irmã, Deus poderia usar um irmão, Deus poderia usar os seus recursos infinitos que Ele tem, mas em algumas circunstâncias Deus não vai usar o fulano, Deus não vai usar o ciclano. Deus vai permitir você chegar no fundo do poço, Deus vai permitir você se encontrar num beco sem saída. Para quê? Para que quando você saia de lá, ninguém venha dizer, saiu porque eu ajudei, saiu porque eu fiz o pique, saiu porque eu orientei. Não, Deus está dizendo, eu estou permitindo o beco sem saída, eu estou permitindo você ser prensado, ser moído, massacrado com a minha vontade e permissão, para que quando você olhar para a situação, você vai olhar, não pode ter sido outra pessoa, senão a pessoa bendita do nosso Deus. Por quê? Porque honra, glória, louvor e adoração somente ao Rei dos Reis, porque o importante é que ele cresça. Levante a tua mão para o céu e diga, o importante é que ele cresça. Diga com fé e com vontade, o importante é que ele cresça e que eu venha diminuir. Quando nós temos essa certeza que o importante é que ele cresça e que eu venha desaparecer de trás da glória do nosso Deus, as coisas começam a fluir, as portas começam a se abrir, as enfermidades começam a ir embora. Pastor, quer dizer então que eu estou imune de enfermidade, eu estou imune de provação? Não, é que as coisas se tornam mais leves. E é essa a verdade que o mundo não consegue entender. O mundo olha para a gente e diz, não é possível que esse pastor não passe a luta. Meu Deus do céu, não é possível que essa irmã não passe por dificuldade. Nós passamos, mas nós entendemos uma verdade bíblica. Qual é? Que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós somos atribulados de todo lado, perseguido, abatido, mas o nosso interior está sendo revestido de fé em fé e de glória em glória. Pastor, como é que eu me fortaleço na palavra de Deus? A Bíblia diz assim que Abraão foi fortalecido na fé enquanto ele murmurava. É isso? Abraão foi fortalecido na fé enquanto ele dava glória a Deus. Ou seja, enquanto nós estamos aqui nesse culto de manhã, enquanto muita gente está dormindo, descansando, nada contra, mas nós estamos aqui nos esforçando, dando glória a Deus. Enquanto tu levanta a tua mão, dá glória a Deus, aleluia, Ele te renova aqui, renova a tua casa, renova a tua família, renova a tua esperança, renova a tua força. Tem alguém que precisa ser renovado aqui nessa manhã? Deus é um Deus cujo nome é o renovo, e Ele está aqui nessa manhã. Vai para o beco sem saída. E há de ser que quando o faraó ver vocês acampados ali, isso aqui é muito interessante, porque é Deus dizendo para Moisés o que aconteceria aqui. Deus dizendo para Moisés, e há de ser que quando o faraó ver vocês acampados ali, ele conhece o território. Deus estava alertando o povo que Faraó conhecia o território. Então, na peregrinação desse povo, na fuga desse povo,
Faraó conhecia o território. E Deus disse: Faraó dirá: Israel está encurralado, o deserto os encerrou, ou seja, tornou-se presa fácil. Eu preciso que você entenda essa história aqui. Eu preciso que você entre nesse texto comigo. Quando o Faraó diz: o deserto os encerrou, tornou-se presa fácil, estão encurralados. Eu preciso que você entenda que de fato Faraó não conhece, ele não conhece o Deus de Israel. Ele não conhece um Deus que fez água sair da rocha, ele não conhece. O nosso Deus que fez codorniz voar 1 metro de altura da cabeça daquele... Não, ele não conhece o nosso Deus. Ele não conhece o nosso Deus que fez o maná crescer no chão. Ele não conhece o nosso Deus. Ele não conhece o Deus que durante 40 anos protegeu aquele povo no deserto. E o texto diz assim, que o nosso Deus abençoou tanto aquele povo, que conforme as crianças cresciam, Deus fazia com que as vestimentas e os calçados das crianças acompanhassem o vosso desenvolvimento do seu próprio corpo. A Bíblia é tão maravilhosa e diz que Faraó não conhece verdadeiramente o Deus de Israel, porque a Bíblia diz assim, que Deus não permitiu nem que os tornozelos das irmãs se inchassem na caminhada daquele deserto. Irmãos, são 40 dias, não são 40 minutos, não são 40, são 40 anos, melhor dizendo, e Deus protegendo, zelando, cuidando deste povo. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Me diga alguém aqui que Deus tomou algo de você. Não, nós aprendemos isso aqui muitos anos, que o altar ele não tira, o altar ele dá. Isso aqui é o cuidado, isso aqui é o zelo, isso aqui é a bênção de Deus que está posta sobre a nossa vida. Mas agora o bendito do Faraó, ele chega e diz: tornou-se presa fácil, o deserto os encerrou, estão encurralados. Verdadeiramente Faraó não conhece o Deus de Israel. Faraó conhece aquele território, Faraó conhece aquele caminho, Faraó conhece o caminho do Egito, Faraó conhece as entradas e as saídas do Egito. Mas não tem problema, porque Faraó conhece apenas aquela geografia. Mas o nosso Deus não apenas conhece aquela geografia, como foi ele mesmo quem a desenhou. Faraó não apenas conhece aquela geografia, mas o nosso Deus, ele tem desenhado a geografia do planeta Terra, de todo o universo, na palma das suas mãos. Pastor, o inimigo conhece o caminho? Conhece o caminho. Pastor, o inimigo conhece o território? Ele conhece o território. Mas o nosso Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Pastor, Deus me levou para um beco sem saída. O que eu faço? O que eu faço? Adore. Porque se você se meteu num beco sem saída por conta própria, te vira. Mas se foi Deus quem te levou para lá, Deus está dizendo para alguém: eu sei exatamente aonde eu estou, eu sei o que eu estou fazendo. Deus está dizendo para alguém: eu não estou perdido. Se você puder olhar para a pessoa da direita e da esquerda e dizer para essa pessoa: fica tranquila, porque Deus, ele sabe aonde ele está. Diga para alguém: Deus, ele sabe o que está fazendo. Às vezes nós olhamos e dizemos: Deus está perdido, Deus não sabe o que está fazendo. Mas ele manda eu dizer para alguém: eu continuo assentado no trono, e a terra é o estrado dos meus pés, e o governo está na minha mão. E a Bíblia diz assim, que justiça e juízo é a base do seu trono. Deus, ele sabe aonde ele está. O Espírito de Deus diz ao meu espírito aqui nessa manhã, para dizer para alguém: eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu sei exatamente para onde eu estou indo. O nosso Deus, a conexão que Deus tem para conosco não é como o Waze, que de vez em quando me manda para lugar errado. Não, a conexão do céu não cai, a conexão do céu não erra. Deus não entra por caminho errado, Deus não entra por viela errada. É que tem gente olhando a situação da tua casa, a situação do teu marido, a situação dos teus filhos, e está dizendo: Deus não sabe o que está fazendo. Olha como está minha casa, olha como está minha família, olha como está meu ministério, olha como está minha empresa. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: faça a tua parte, porque a minha eu sei fazer. Deus está dizendo para alguém: continua no centro da minha vontade, porque eu sei o que eu estou fazendo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu continuo governando sobre o céu, eu tenho autoridade sobre a terra, e todo o
poder foi me dado, diz o Senhor dos Exércitos. Ele sabe aonde ele está. Deus sabe o que está fazendo. Quando o faraó, ele viu Israel diante do Mar Vermelho, perceba muito interessante isso aqui. Deus tira esse povo do Egito. Deus fala que tem um novo caminho. O caminho que Deus tem, de repente, é um caminho que ainda está fechado. O faraó está vindo com 600 carros escolhidos. Agora Deus manda esse povo se acampar. E o texto diz assim, que quando o faraó vê que Israel está diante do Mar Vermelho, aquilo que Deus disse que faraó diria, faraó verdadeiramente disse. Faraó está vindo, e uma distância ali à vista, que a nação de Israel está acampada diante do Mar Vermelho, e faraó libera aquela palavra: Israel está encurralado. O deserto os encerrou, tornou-se presa fácil. Quantas vezes nós ouvimos isso do nosso inimigo diante de uma provação, diante de uma luta, diante de uma perseguição? Nós estamos orando, dizimando, cultuando, servindo a Deus, as coisas não estão indo muito bem, o diabo olha para nós e diz: está encurralado, o deserto os encerrou, tornou-se presa fácil. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite. A Bíblia diz assim, que se por um caminho o diabo vier contra ti, por outros 7 caminhos ele vai ter que bater em retirada. Eu vou liberar mais uma vez essa palavra ao teu coração. Pessoas que estão ouvindo na sua mente o diabo dizendo: não vai dar certo, vai ser mais um ano de derrota, está encurralado, o deserto os encerrou. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: se por um caminho o diabo vier contra ti, colocando laço, pensamento contrário, pensamento de derrota, pensamento de morte, por outros 7 caminhos o diabo vai ter que bater em retirada. Levante a tua mão para o céu nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. A tua casa é do Senhor. Oh, aleluia. Eu vou declarar para o inferno ouvir aqui nessa manhã: a tua família é do Senhor, teu ministério é do Senhor, o teu lar é do Senhor. E a Bíblia diz assim, que aquele que é do Senhor, o maligno não tem o poder de tocar. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Praga alguma vai chegar na tua tenda. Oh, aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 à direita, mas você não vai ser atingido. Levante a tua mão para o céu nessa manhã. Eu sinto uma glória de Deus que está pairando aqui sobre esta casa. Levante a tua mão. Quem é batizado no Espírito Santo, fala em outros idiomas agora. Oh, por outros 7 caminhos ele vai ter que bater em retirada. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Olha o que a Bíblia diz. Quando o nosso inimigo ele vem contra nós, a Bíblia diz assim, que ele quebra o arco, ele corta a lança. Todo mundo aqui sabe o que é lança, aparato de guerra. Quando o nosso inimigo ele arma a lança para lançar em nós, a Bíblia diz assim, que ele corta a lança, ele tira a força do nosso inimigo. A Bíblia diz assim, que quando o inimigo ele prepara o arco para nos atingir, a Bíblia diz que o nosso Deus ele quebra o arco. Oh, glória! Porque o nosso inimigo ele pode tentar contra nós, planejar contra a nossa casa, mas o nosso Deus é aquele que vai adiante de nós, quebrando o arco, cortando a lança, queimando os carros no fogo e dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Faraó disse: Israel está encurralado, o deserto os encerrou, tornou-se presa fácil. Quanto tempo durou? Escute, quanto tempo durou a saída do Egito até o beco sem saída? Eu não sei, eu não tenho essa precisão. A Bíblia não dá essa informação. Eu não sou doutor nas escrituras, sou apenas um simples pregador. Eu não tenho essa informação do período que durou a saída do Egito até o beco sem saída. O que a Bíblia diz é que eles se acamparam diante do Mar Vermelho. O que é isso?
Isso aqui é Deus levando Israel para um caminho que eles não conheciam. Isso aqui era Deus levando Israel para um caminho que eles não sabiam. Por quê? Porque esse caminho aqui, que Israel está trilhando hoje, foi projetado 400 anos atrás, na conversa que ele teve com Abraão em Gênesis capítulo 15. Então esse caminho aqui só quem sabe é Deus. Esse caminho aqui que esse povo está murmurando contra Deus, só quem conhece é Deus. E a Bíblia diz assim que Israel acampou-se. Quem me ouve, diga amém. A Bíblia diz que Israel acampou-se. Israel saiu de a pé. Diga, Israel saiu de a pé. Uma apenas a vez só. Israel saiu de a pé. Israel não tinha carros. Eu quero que você entenda isso. Israel não tinha carros, Israel saiu de a pé. E a Bíblia diz assim, que quando Deus endurece o coração de Faraó para que ele perseguisse a nação de Israel, o texto diz que Faraó ele pegou 600 carros escolhidos. Diga, 600 carros escolhidos. Israel saiu de a pé, Faraó tem o coração endurecido e ele pega 600 carros escolhidos. O que isso significa? Isso significa que Faraó ele pegou 600 dos seus melhores carros, ele pegou 600 dos seus melhores cavalos. Para quê? Para tentar alcançar a nação de Israel. Mas eu quero lembrar os irmãos que Israel saiu de a pé. E na linguagem atual, Faraó ele saiu motorizado. Mas eu glorifico o nome do Senhor pelo cuidado, pelo zelo, pelo carinho, pela proteção do nosso Deus, porque a Bíblia diz assim, que por toda aquela noite, Faraó perseguindo a nação de Israel, Faraó não os alcançou. Oh, glória a Deus! Ele perseguiu com 600 carros escolhidos, 600 cavalos novos, 600 cavaleiros poderosos durante toda a noite. Israel caminhando a pé, não sei o que cantavam, qual era o hino, qual era o louvor, mas talvez cantando, caminhando eu vou para Canaã, e o pau comendo lá atrás, Faraó correndo para tentar alcançar, e não alcançou. Por quê? Porque o Salmo 20, verso 7 está escrito que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós preferimos fazer menção do nome do Senhor dos Exércitos. Oh glória! Uns, artigo indefinido, se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé para a glória de Deus. Pai, levante a tua mão para o céu, levante a tua mão para o céu. Eu quero dizer para você, o diabo não vai te alcançar, o diabo não vai alcançar tua casa, o diabo não vai alcançar tua família, o diabo não vai alcançar teu casamento. O diabo está dizendo, vou alcançar, vou matar, vou destruir. Deus está dizendo, não vai, porque o caminho do livramento já está preparado. Tem alguém que veio para dar glória aqui neste lugar? Tem alguém que acredita que o diabo não vai alcançar a tua família, o diabo não vai alcançar teus filhos, o diabo não vai alcançar teu ministério? Não vai. Levante a tua mão, levante a tua mão, levante a tua mão. Há uma glória de Deus, há uma unção de Deus, a unção do livramento da parte de Deus está descendo aqui neste lugar. Olá, bacalama, séria. O diabo não vai te alcançar. Ele não vai alcançar a tua casa, ele não vai alcançar a tua família, ele não vai alcançar a tua finança, ele não vai alcançar os teus sonhos, ele não vai te encontrar, ele vai te procurar aqui, ele vai te procurar ali, mas você vai estar guardado dentro do pavilhão do nosso Deus. Eu declaro mais uma vez nesta manhã uma palavra profética: vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 à direita, vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000, vai cair 1000 de um lado, vai cair 10.000 à direita, mas o crente vai permanecer em pé como a palmeira. O vento vai soprar, ele vai deitar no chão, mas quando o vento passar, olha ele de pé de novo, dizendo: eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Tem alguém que veio para adorar o nome de Jesus? O diabo não vai te alcançar. O texto diz assim, que Israel levanta os seus olhos. Você imagina assim, Israel levanta os seus olhos. Israel consegue ver de longe quando o faraó está vindo com 600 carros escolhidos. Há uma indagação aqui no coração desse povo. Esse povo ainda
não foi habituado por Deus em confiar totalmente na promessa e naquilo que Deus já fez. Esse povo tem diante de ti um mar que está fechado, mas esse povo viu a água sair da rocha. Esse povo tem um mar que ainda está fechado, mas esse povo, quando murmurou, dizendo a Moisés que queria carne, e Deus falou para Moisés: diga a esse povo que eu vou mandar carne para esse povo não comer um mês, mas não comer um dia, mas comer durante um mês inteiro. E a carne saía pelo nariz, de forma figurada, não sei, mas a carne saía pelo nariz. Esse povo tem um mar que ainda está fechado, mas é um povo que contemplou de olho nu o que Deus fez com a vestimenta das crianças. O que talvez esteja faltando para nós é olhar no retrovisor da vida e glorificar a Deus por aquilo que Ele já fez. Não apenas isso, e entender que se Ele já fez uma vez, Ele é poderoso para fazer de novo. Oh, aleluia. Eu vou dizer mais uma vez para alguém, eu sei que você entendeu, mas é didático. Deus é poderoso para fazer de novo aquilo que Ele já fez uma vez. Eu estou pregando para pessoas aqui que há tempos atrás a porta estava fechada, não abria de jeito nenhum, mas você fez um voto com Deus, veio para o culto, adorou a Deus, e Deus abriu a porta. Eu estou pregando para pessoas aqui que talvez o casamento estava um fiasco. Você veio na casa de Deus, ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. A mulher não foi embora, o marido não se foi, mas o casamento está estruturado e ambos estão na casa de Deus, glorificando o nome de Jesus. O que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite é: eu sou capaz de abrir a porta de novo, eu sou capaz de curar do câncer de novo, eu sou capaz de arrancar da UTI de novo. Eu não sei se você acredita em palavra profética, eu acho que acredita, mas levante a tua mão para o céu apenas mais essa vez. Eu sinto de Deus liberar uma palavra de Deus aqui ao teu coração. Deus está dizendo para alguém: eu, Senhor, sou o mesmo Deus de ontem, hoje e serei eternamente. Sou eu quem abrir a porta. Eu sou capaz de abrir. Eu sou capaz de fazer de novo aquilo que eu já fiz uma vez. O que Deus está dizendo ao meu coração aqui é: Fernando, para de ser ingrato com aquilo que eu já fiz. Este povo está preocupado com a situação do momento que eles estão vivendo, que o mar está fechado. É preocupante, é assustador. Quem é pai de família sabe. De repente as contas chegando, os boletos chegando, e apenas o único provedor da casa, o aluguel para atrasar, ou a fatura do cartão, o carro, enfim. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou que nós imaginamos. Esse povo está diante deste mar, e de repente esse povo olha para Moisés e diz assim: Moisés! Mais de 1 milhão de pessoas olhando para Moisés e dizendo: porventura não havia sepultura suficiente no Egito para nos tirar de lá para morrer aqui diante deste mar? A Bíblia diz, eu não tenho nada com isso, olha o que a Bíblia diz, que quando a preocupação invade o coração desse povo, a Bíblia diz assim, que o fogo da nuvem, que a coluna de nuvem, melhor dizendo, que durante o dia era nuvem e à noite era fogo, saiu de diante deles. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a figura representativa de Deus. A coluna de fogo, a coluna de nuvem, era o próprio Deus que ia diante desse povo. Quando esse povo começou a murmurar, a Bíblia diz assim, que a coluna de nuvem, que durante o dia era nuvem e à noite era fogo, saiu de diante deles e posicionou atrás. E o texto diz assim: e fazia separação entre Israel e Faraó. E a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, eu não tenho nada com isso, que o fogo da nuvem para Israel clareava, e o fogo da nuvem para Faraó escurecia. Isso aqui é muito maravilhoso. Isso aqui é Deus zelando pelo seu povo, porque enquanto o povo estava preocupado em Israel ser alcançado por Faraó, Deus saiu de diante deles e posicionou atrás. Ou seja, o nosso Deus é aquele que vai adiante de nós, nos protegendo contra o inimigo que está na frente, mas o nosso Deus também é aquele que guarda a nossa retaguarda. Eu vou dizer mais uma vez, Deus, Ele vai na nossa frente, mas também é poderoso para guardar a nossa retaguarda. Ou seja, ao lado, ao outro, à frente e atrás, nós estamos guardados por esse Deus que peleja por nós.
E Deus está dizendo, nesta peleja não tereis que pelejar, estáis em pé, e vede o livramento que o Senhor vos dará hoje. E fazia separação entre Israel e Faraó. Enquanto Israel estava preocupado de Faraó os alcançar, entre Israel e Faraó, Deus. Vai nos matar, vai nos perseguir, vai nos destruir. Entre Israel e Faraó, Deus. Pastor, traz para os nossos dias, trago. Entre a igreja e o diabo, Deus. Entre você e a luta, Deus. Entre a tua casa e a desgraça, Deus. Entre a enfermidade e os teus filhos, Deus. Entre a derrota e a tua família, Deus. Entre a enfermidade, a desgraça, a AIDS, a morte, tudo aquilo que é maléfico que esse mundo tem para oferecer, entre a tua casa e tudo isso, Deus, o diabo está dizendo, vamos alcançá-los, e Deus está dizendo, não vai, porque o caminho do livramento já está pronto. Não vai alcançar a tua casa, não vai alcançar a tua família. Deus olhou para Moisés e falou para Moisés, Moisés, por que é que tu clamas a mim? Você conhece o texto, por que é que tu clamas a mim? Diga ao povo que, mais uma vez, cadê aquele povo do bom dia? Diga àquele povo que, marche. É interessante, pastor Serginho, que em momento algum no texto, sem ferir o texto, apenas extraindo a exegese do texto, em momento algum o texto mostra que Moisés está clamando a Deus. O texto não mostra isso, mas o texto diz que Deus entra dentro da história e diz, por que é que tu está clamando a mim, Moisés? E diga esse povo que marcha. Eu não sei você, mas existem algumas situações na minha vida que a minha esposa olha para mim e fala, amor, está tudo bem? E o sorriso 9,15 no rosto, está tudo bem. Só que aqui dentro, aquele turbilhão, meu Deus, e o cartão, meu Deus, e as crianças, meu Deus, e as roupas, meu Deus, só que aqui dentro está aquele turbilhão, e quem está olhando pelo lado de fora está dizendo, está tudo bem. Pessoas que olham para você e dizem, nem parece que vai passar por aquela cirurgia delicada, porque a sua aparência está tão tranquila, está tão calma, mas aqui dentro você está, meu Deus, e agora, como é que vai ser? Então existem algumas situações que acontecem pelo lado de fora que não são capazes de atingir o nosso interior. Como por exemplo, algumas coisas que estão acontecendo para o lado de dentro que nós não deixamos transparecer, mas Deus é aquele que sabe exatamente aonde está o ponto da nossa fraqueza, da nossa dor. Deus, ele sabe exatamente até onde nós aguentamos suportar um processo de confiança no próprio Deus. Moisés não clama a Deus, mas Moisés aqui dentro, eu acredito, pastor Serginho, quem aqui é líder de família, de empresa, de algum setor na igreja, alguma área na igreja, sabe quão difícil é ter que liderar um grupo, por menor que ele seja, 3, 4, 5, 10, 15 mil pessoas. Moisés está com cerca de 1,5 milhão de pessoas sob a sua responsabilidade. Esse povo está apontando para ele dizendo, e aí Moisés, como é que vai ser as nossas crianças, os nossos velhos, os nossos gados, nos trouxesses do Egito para morrer aqui diante deste mar? Você imagina a pressão psicológica que Moisés está vivendo e está enfrentando aqui, diante deste mar que ainda está fechado. A certeza que Moisés tinha é, Deus vai fazer alguma coisa, mas ele não sabia o que é que Deus iria fazer, porque Deus não tinha dito para ele ainda, mas há uma pressão psicológica na mente do líder, porque o povo está dizendo, e aí o que é que vai ser agora? Só que diante dessa luta, diante desse problema, diante desse caos interno que Moisés está vivendo, Deus se apresenta e Deus não vai passar a mão na costa de Moisés ou falar, deita sua cabeça no meu colo que eu vou te adular um pouco, porque tem situação que Deus quer que nós nos posicionemos diante daquilo que ele vai fazer. Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, por que é que tu clamas a mim? Diga para esse povo que marche. E marchar aqui não é tomar posição de sentido e começar uma ordem unida, não. Marchar aqui não é isso. Marchar aqui, o que Deus estava dizendo para esse povo é, desmontem o vosso acampamento. Isso aqui é marchar. Então os líderes de Israel saíam no meio das congregações dizendo, marchem, marchem. Para onde é que a gente vai? Alguém dizia, não sei a ordem, é marchar. E saíam outros líderes no meio dos acampamentos dizendo, marchem, marchem. E alguém perguntava, qual é a direção se o mar está fechado? E alguém respondia, não sei, a ordem de Deus para nós é marchar. E saíam no meio dos acampamentos dizendo, marchem, marchem, marchem. Querido, eu preciso que você entenda uma verdade aqui. Eu sei que é o primeiro dia dessa campanha,
Mas eu preciso que você entenda uma verdade nesse texto e tudo aquilo que Deus está trazendo no início desse ano para nós. Querido, eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Não foi o mar que se abriu para Israel marchar. Pelo contrário, foi Israel quem começou a marchar para esse mar começar a se abrir. Eu digo mais uma vez para você, não foi o mar que se abriu para Israel começar a tomar uma posição. Pelo contrário, muito pelo contrário, Israel tomou uma posição, ouviu a voz de Deus, se posicionou, pegou as bagagens, começou a marchar, e na medida que marchava, o mar se abria. E na medida em que posicionava, o mar se abria. E na medida em que confiava na voz daquele que é todo poderoso, o mar se abria. Você quer um conselho de Deus? A nossa vida não vai mudar dentro desses 12 dias se nós não sairmos daqui e colocar em sentido, em colocar em ordem ou em prática aquilo que nós estamos ouvindo aqui sobre este altar, todos esses dias que nós vamos ouvir. Mas você quer um conselho de Deus para a tua casa? Volte para a tua casa nessa manhã, mas volte convicto, com a certeza do quê? Arrancando as estacas, dobrando as lonas, pegando a sua bagagem e começando a marchar. Pastor, e quando eu fazer isso? O resto é com Deus. Deus vai abrir este mar. Eu não sei qual é o teu mar, eu não sei qual é a tua porta, eu não sei qual é a tua necessidade, eu sei da minha, mas eu estou decidido a voltar para minha casa, arrancar as estacas, dobrar as lonas e olhar para este mar e dizer para ele: você vai ter que se abrir, e se não abrir, Deus vai me fazer caminhar por sobre essas águas. Eu quero que você pergunte para alguém que está do seu lado: está disposto a marchar? Está disposto a tomar uma posição, ou você vai entregar de mão beijada para o diabo? Vai marchar ou vai entregar de mão beijada para o diabo? Deus olhou para Moisés, deixa eu fechar a Bíblia aqui. Deus olhou para Moisés e falou assim para Moisés: o que é que tu tem na tua mão, Moisés? Querido, entenda um negócio: Deus não vai usar aquilo que o outro tem, Deus vai usar aquilo que você tem na sua mão. Deus vai usar a habilidade que você tem, Deus vai usar a capacidade que você tem. Eu não estou dizendo que você tem que se contentar com aquilo que você tem, apenas busque mais, procure mais, se capacite mais, mas Deus vai usar aquilo que você tem. Saul olhou para Davi e falou: você vai? Tá bom, toma aqui capacete, toma aqui escudo, toma aqui espada, toma aqui lança, toma aqui meus aparatos de guerra. Não serviu para Davi. Davi não conseguia andar com aquilo que era de Saul. Deus olhou para Davi e falou: o que você tem na sua mão? Tem algumas pedras e uma funda, é isso que eu vou usar para derrubar esse gigante. O que Deus está dizendo para alguém é: talvez você não saiba pregar, não tenha habilidade com o microfone, mas você sabe limpar uma igreja como ninguém limpa. Então, na medida em que você está limpando a igreja, Deus está dando estratégia para você vencer. O que Deus está dizendo aqui nessa noite é: o Senhor acrescenta aos seus amados enquanto eles dormem. É isso que a Bíblia diz, que o Senhor acrescenta aos seus amados enquanto eles dormem. O que Deus está dizendo para alguém é: no seu cotidiano, quando você estiver trabalhando, fazendo as suas coisas, usando aquilo que você tem, eu vou abrir a sua mente, vou te dar uma ideia, vou abrir uma porta, vou te dar uma nova chance, mas é dentro daquilo que você tem. Deus olhou para Moisés e falou: o que é que você tem na sua mão? Moisés: eu tenho um cajado, tenho um bordão, estenda sobre o mar. E a Bíblia diz que Moisés estendeu sobre o mar, e a princípio, eu já vou entrar nesse detalhe para encerrar, nada aconteceu, mas eu quero entrar no detalhe que o mar se abriu. Um forte vento oriental soprou a noite toda, parede de água de um lado, parede de água de um outro. Eu conheço muito pedreiro bom, inclusive o nosso pastor é mestre de obras, mas pedreiro que faz parede de água, sem usar linha, sem usar prumo, eu só conheço um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Parede de água de um lado, parede de água do outro. E a Bíblia é tão maravilhosa, irmão, que Deus ele não faz nada pela metade. A Bíblia diz assim, que o seu povo passou de pé enxuto. O que é isso? Passou de pé seco. O que Deus faz é perfeito. Deus faz além daquilo que pensamos ou que imaginamos. Imagina comigo, nosso Deus é um Deus ordeiro, é um Deus cuidadoso, é um Deus zeloso. Se Deus tivesse apenas aberto aquele mar, deixando aquele lodo, aquela lama toda, a irmã Joana ia passar, escorregava e segurava na irmã Teresa, e a irmã Teresa está gritando porque ficou atolada
lado e o animal está gritando. Você imagina a bagunça que ia ser, as nações olhando e vendo aquele balaio de gato todo. Mas o que Deus faz é perfeito, porque a Bíblia diz assim, que o povo passou de pé enxuto. Eu quero acreditar, sem ferir o texto sagrado, que Deus abriu o mar e Deus fez um favor de pavimentar a terra. Não apenas pavimentou a terra, mas fez com que o nível do mar desse uma subidinha, e aquele povo passou do outro lado cantando o hino da vitória, porque o nosso Deus já tem um caminho preparado no meio do mar. E eu quero crer que depois que passou o último filho de Israel, o Senhor nosso Deus, ele fechou o mar. O carudo do faraó que entrou no caminho que Deus abriu para o seu povo, morreu afogado com 600 carros escolhidos. Por quê? Porque o caminho que Deus abriu para mim passar, o caminho que Deus abriu para minha família passar, o caminho que Deus abriu para minha esposa e os meus filhos e a minha parentela passar, o diabo não tem o poder de passar por ele. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida nessa manhã. Recebe, levante a tua mão para o céu. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Olá, macandaramai, chore a séria. O caminho que Deus abriu para você passar, o caminho que Deus abriu para a tua casa passar, o diabo não vai passar por ele. Quem passa, pastor? Passa você, passa a tua casa, passa a tua família, mas o diabo não vai passar por ele, porque a vitória é tua, é da tua casa. O diabo não vai passar pelo caminho que Deus abriu para você passar. Deus olhou para Moisés e disse para Moisés: olhe para os egípcios. Eu sinto Deus aqui, eu não ia dizer isso, mas eu sinto Deus aqui, eu ensaio e entrego para o pastor Serginho. Deus olhou para Moisés e disse: os egípcios que hoje estão vendo, nunca mais para sempre os verão. Gente, o que é nunca mais? Nunca mais é nunca mais. Mas Deus sempre vai além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Deus olhou para Moisés e falou: nunca mais, vírgula, para sempre os verão. Sabe o que é isso? Libertação total, plena e completa da parte de Deus. Eu não sou menino para dizer para você que a prova acabou, que a luta foi embora, que agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não. O que eu estou dizendo para você, o que a Bíblia está dizendo é que tem luta que Deus faz questão de colocar um ponto final e dizer: essa luta acaba aqui. Pastor, não vai vir outra, vai vir outra. Mas essa propriamente dita, Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa manhã: esta luta acaba aqui. Pô, eu estou pregando para pessoas aqui que talvez entrou aqui nessa manhã, que Deus me mate aqui sobre este altar se eu estiver usando de engano a palavra de Deus para tentar te ludibriar de alguma forma. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Mas o que Deus está dizendo no meu coração aqui é que algumas pessoas entraram aqui dizendo: Deus, até quando eu vou viver desse jeito, nessa luta? E Deus me autoriza a dizer a algumas pessoas, não sei para quem são, mas Deus me autoriza a dizer: esta luta acaba aqui. Ponto final aqui. Encerra a história. Porque a Bíblia diz assim, que quando o faraó entrou, e o texto faz questão de dizer, quando o faraó estava no meio, é no meio. Deus não vai fazer antes nem depois, é no meio. Por quê? Que é para o seu inimigo nem ter como ir para frente, nem ter como ir para trás, é no meio. O que Deus está dizendo é: eu tenho a hora certa, eu tenho o jeito certo, eu tenho o momento exato para aniquilar o teu inimigo. Não vai para frente, não vai para trás, é no meio, porque a vitória é do povo de Deus. Eu não sei se alguém vai cantar, meu pastor, se eu posso orar, não sei como funciona. Coloca o povo de pé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Esta luta acaba aqui. Essa luta acaba aqui. A Bíblia diz assim que quando Moisés olha para cá, a Bíblia diz assim, e eu encerro, a Bíblia diz assim que quando Moisés estende o seu cajado diante do mar, a princípio nada acontece, porque a Bíblia diz assim que um forte vento oriental, quem me ouve diga amém. A Bíblia diz assim que um forte vento oriental soprou a noite toda e veio rasgando o mar de lá para cá. Ou seja, enquanto o povo estava do lado de cá, pensando: Moisés é louco, nada aconteceu, está tudo errado, Deus estava do lado de lá.
trabalhando. É como se o dedo de Deus, aquele dedo que apareceu na festa, o inesperado apareceu na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança e achado foste em falta. É esse dedo. É como se o dedo de Deus viesse rasgando o mar do lado de lá para cá. Ou seja, enquanto o povo estava do lado de cá, murmurando, dizendo nada aconteceu, Deus estava do lado de lá, trabalhando e fazendo alguma coisa. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, o nosso papel é que nós estamos fazendo do lado de cá. Do lado de cá a gente adora, pula, canta, glorifica. E do lado de lá? Do lado de lá é com Deus. Do lado de lá ele abre a porta. Do lado de lá ele cura o enfermo. Do lado de lá ele dá escape. Do lado de lá ele está fazendo alguma coisa. Quantos acreditam que Deus está fazendo alguma coisa do lado de lá?